Olá a todos e a todas. Dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos do Estado, a gente conversa hoje sobre o tema proteção do meio ambiente. A gente está aqui no curso de Fundamentos do Estado. Nesse curso, a gente debateu uma série de temas ligados à estrutura, à organização e ao funcionamento do Estado brasileiro no período contemporâneo. E um conceito que a gente viu lá no início do curso foi o conceito de cidadania, conforme formulação do Marshall, um cientista político inglês, que foi adotada, entre outros, pelo José Murilo de Carvalho para interpretar o caso brasileiro. O Marshall ele fala da cidadania como sendo esse elo entre o povo e o Estado, um elo composto de 3 dimensões na discussão dele: a dimensão civil, a dimensão política e a dimensão social. A gente pode pensar a cidadania, na esteira dessa formulação marshalliana, como o elo que une, né, o povo, as pessoas ao Estado. E a gente pode pensar essas dimensões não apenas como dizendo respeito a direitos, mas também como dizendo respeito a deveres. E a gente discutiu isso no correr do curso. O Marshall, quando ele elabora esse conceito, ainda não havia nas sociedades nacionais, na discussão política, a ênfase que se tem hoje em relação à importância da proteção do meio ambiente, de modo que esse não é um tema trabalhado pelo Marshall. Outros autores, partindo da formulação marshalliana e interpretando o período contemporâneo, vão falar de uma outra dimensão possível para esse elo que une o povo ao Estado, e vão chamar essa dimensão de cidadania ambiental. Então a gente pode pensar uma quarta dimensão para essa vinculação de direitos e deveres que se estabelece entre as pessoas e o Estado, no que diz respeito aos direitos e deveres de proteção do meio ambiente, que se vinculam de maneira umbilical à própria vida, né? Uma vez que somos seres humanos imersos nos ecossistemas naturais, habitantes da biosfera planetária, de maneira que falar de proteção ao meio ambiente, falar de cidadania ambiental, é falar daqueles direitos e deveres vinculados à promoção da vida humana, às garantias para se proteger e efetivar a vida no planeta, né? Não apenas a vida humana, mas todas as formas de vida. O debate e as proposições políticas relativas a esses temas ambientais, eles têm um ponto importante, um marco internacional importante na Conferência de Estocolmo de 1972. A partir da Conferência de Estocolmo, houve um crescimento gradativo da importância política e da ênfase dada pelas diversas sociedades nacionais e também no contexto das relações entre países, das relações internacionais, para o tema, né, o macro tema da proteção ambiental. E nesse processo, houve no Brasil uma intensa organização de diversos setores da sociedade brasileira e do Estado brasileiro que promoveram um conjunto de lutas políticas para reformular os processos de produção e os processos de consumo, mitigando
os seus caráteres degradantes. A partir dessas lutas políticas empreendidas em todo o território nacional por um conjunto grande de atores sociais estatais, foi possível se perceber e se assinalar mudanças na realidade social e econômica do país, em especial na década de 90 e na década de 2000, tendo havido, em diversos setores, a diminuição dos processos de degradação ambiental e a ampliação dos processos de proteção do meio ambiente. Analisando essa realidade, eu defendo que houve no Brasil processos de reforma ambiental, entendido reforma ambiental como uma mudança, ou como as mudanças, da qualidade ambiental da ordem econômica nacional. Ou seja, os processos de produção e consumo se tornaram, em inúmeros setores, menos degradantes no Brasil, durante, em especial, a década de 90 e a década de 2000. Isso foi uma consequência da luta política travada por um conjunto grande de sujeitos, de organizações sociais e de instituições sociais, em especial a partir da década de 80 no nosso país. Esse é meu tema de pesquisa, eu tenho me dedicado a pesquisar esses conflitos ambientais já desde a graduação. Eu tenho um livro publicado sobre esse tema, o livro chama Onde Tem Fumaça, Tem Fogo, as lutas pela eliminação da queima da cana-de-açúcar. Nesse livro, que é um produto das minhas pesquisas de mestrado, eu analiso os processos políticos de embate pela eliminação da queima dos canaviais previamente à colheita da cana. Essa é uma prática produtiva geradora de intensa degradação ambiental e de consequências negativas para a saúde pública, que foi adotada em São Paulo, no estado de São Paulo, a partir da década de 60 e contra a qual um conjunto grande de entidades, pessoas, instituições se mobilizam desde a década de 80, e no meu mestrado e nesse livro eu analiso esses processos políticos de embate e de confrontação que culminaram na eliminação da queima da cana. No estado de São Paulo, atualmente, não se utiliza mais esse expediente produtivo. No doutorado, eu concluí esse ano meu doutorado e estudei as lutas em defesa da vegetação nativa no Brasil. A minha ênfase teve no período contemporâneo, de 1985 a 2010, mas eu estudei também essas disputas desde o período colonial no território nacional. De modo que eu falo isso para deixar em aberto para aqueles e para aquelas que tiverem interesse em fazer pesquisas na seara da proteção do meio ambiente, dos conflitos socioambientais. Eu estou disponível para orientá-los e orientá-las em TCPs, TCCs e outros trabalhos. Fica aqui aberto esse canal para quem quiser trabalhar comigo nessas temáticas, e também estou disponível eventualmente para quem quiser trabalhar temas ligados aos temas do nosso curso, né? Estado, democracia, direitos, Constituição e temas afins. Tendo havido, então, esse grande movimento de luta política que gerou aumento da proteção ambiental no Brasil, a gente vivencia, nessa última década, uma interrupção desse processo e uma ampliação
dos processos de degradação. Eu tenho chamado esse momento atual de contra-reforma ambiental. Eu penso que a gente vive no país atualmente um movimento de contra-reforma ambiental, em que todo esse processo cumulativo de luta política que gerou a diminuição da degradação, ele tem sido duramente combatido pelos setores, em especial do empresariado, que estão mais associados à produção econômica devastatória, né? Esses setores eles se reorganizaram e têm obtido, nessa última década, um conjunto grande de vitórias políticas que incluem, em destaque, a ampliação muito significativa do desmatamento, e a gente vive hoje no Brasil um momento em que esse tema está novamente colocado em evidência. A gente tem aí visto diariamente, nas últimas semanas, notícias sobre a intensidade das queimadas no Pantanal, e a gente tem visto também notícias sobre a vinculação entre essas fontes de fogo e propriedades rurais, de modo a permitir a associação também para as queimadas atuais que estão ocorrendo no Pantanal, com a conjuntura mais ampla das queimadas e do desmatamento no território brasileiro, que estão, em regra, absolutamente vinculados à expansão da fronteira agropecuária, ao aumento de áreas produtivas. Em geral, no Brasil, se queima floresta e se desmata floresta para plantar pasto e para plantar lavoura nesses ambientes. E a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos uma retomada da ampliação, da intensidade da devastação dos ecossistemas nativos. A gente tem vivido também, nesse movimento de contra-reforma ambiental, o desmonte das instituições estatais. Cada vez menos recursos financeiros estão sendo destinados às instituições, os recursos financeiros destinados em menor quantidade não têm sido utilizados, tem havido perseguição política por parte das cúpulas do governo às instituições e às pessoas que efetualmente atuam no combate aos ilícitos ambientais. São inúmeros os casos nesse sentido, agora durante o governo Bolsonaro. Tem havido diminuição sistemática do número de autuações e das multas que são feitas pelas instituições responsáveis, de modo a caracterizar essa situação de desmonte da estrutura de repressão aos ilícitos ambientais. Paralelamente a isso, a gente está vivendo também agora no Brasil uma conjuntura de ampliação do negacionismo, em especial do negacionismo climático. Cada vez um número maior de pessoas e de pessoas politicamente relevantes, o próprio presidente da República é um exemplo disso, se dizem céticas, se dizem antagônicas ao que é considerado hoje um consenso no campo científico, dada a pouca relevância do embasamento e das pessoas que defendem a posição contrária, que é o consenso do aquecimento global e da causação humana para o aquecimento global. Além do negacionismo climático, a gente vive no Brasil hoje, nesse contexto de pós-verdade e de ampliação dilacerada das fake news, o negacionismo fático, né? Se nega fatos. Como a gente ouviu várias vezes em declarações de figuras politicamente importantes que afirmam que na Amazônia não tem desmatamento, na Amazônia não tem queimada, o Pantanal não pega fogo,
Então, se recusa dados absolutamente inquestionáveis, porque robustos do ponto de vista do amparo técnico e porque claros e evidentes. Essa é a dramática conjuntura contemporânea. E essa conjuntura traz uma necessidade veemente de reorganização da sociedade civil, de retomada da priorização dos temas vinculados à proteção ambiental, de recolocação dessas pautas na agenda social, na agenda da disputa política, na agenda do nosso cotidiano individual. E esses são os temas, em linhas gerais, esse é o contexto dos temas que serão trabalhados nessa nossa interação de hoje. A gente vive um conjunto grande de problemas ambientais muito significativos. Entre outros, eu destaco o desmatamento, o aquecimento global, o saneamento básico, ou a falta de saneamento básico, os diversos tipos de poluição, os temas correlacionados à soberania alimentar e os temas vinculados à proteção dos povos ameríndios e tradicionais. É impossível, no contexto de uma única interação síncrona, avançar profundamente na discussão de todos esses temas. E esses são apenas alguns temas, dentre outros importantes, sobre a relação sociedade-natureza. Em vista disso, eu vou priorizar aqui nessa exposição os dois primeiros temas elencados nessa projeção. E vou falar um pouco com vocês sobre desmatamento e sobre aquecimento global. Posteriormente a isso, eu vou apresentar para vocês os elementos centrais da proteção normativa estabelecida pela Constituição Federal de 88, a nossa Constituição vigente no Brasil, à seara ambiental, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E também vou apresentar para vocês o que dispôs a Constituição Federal de 88 sobre os povos ameríndios, que é a terminologia mais adequada para fazer referência aos índios, aos indígenas. E vou encerrar, por fim, essa exposição trazendo para vocês algumas informações sobre leis ambientais importantes e trazendo algumas questões para debate, caso haja interesse de vocês em comentá-las. Eu estudei, como eu disse para vocês, no meu doutorado, as lutas em defesa da vegetação nativa no Brasil. Eu vou apresentar nos próximas projeções 4 figuras que eu produzi para a introdução da minha tese de doutorado. Está aí um gráfico sobre a evolução histórica do desmatamento na Amazônia Legal e no Cerrado de 1988 a 2019. A Amazônia e o Cerrado são biomas do Brasil onde se concentra atualmente a maior parte da devastação ambiental que ocorre no país. Outros biomas são Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa. E esses biomas, também muito importantes do ponto de vista ecológico, são territorialmente menos significativos que a Amazônia e o Cerrado, e a eles corresponde atualmente uma quantidade numericamente menor da devastação ambiental. A gente vê por esse gráfico que houve um período de significativa queda no desmatamento a partir de 2004, especialmente. De 2004 a 2012, a gente vivenciou um período de queda
dos índices de desmatamento anual no Brasil, e desde 2012 a gente tem vivido uma tendência de crescimento. Ainda não retomamos os altos índices de devastação constatados na Amazônia, por exemplo, em 1988, em 1995 e em 2004. Mas a tendência presente é de ampliação do desmate, e isso tem ocorrido de maneira estável e permanente nos últimos meses e nos últimos anos. Essa tabela ela apresenta um comparativo internacional sobre desmatamento no período entre 1990 e 2016. Esses dados eu organizei a partir das estatísticas disponíveis no site do Banco Mundial, e esses dados são atribuídos à FAO, um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, responsável por atuar em temas alimentares. De acordo com esses dados, foi eliminada no Brasil de vegetação nativa, entre 1990 e 2016, 541.510 quilômetros quadrados. Isso coloca o Brasil no topo do ranking mundial de devastação de ecossistemas florestais para esse período. Somos os campeões mundiais de desmatamento em termos de área total eliminada. E isso é um título bastante inglório de se ter. Em geral, no Brasil, a eliminação de ecossistemas está vinculada, como eu já disse, à ampliação das áreas de produção agropecuária. Isso fica evidente pelo próprio comparativo entre a área desmatada e o aumento da área agriculturável no mesmo período. Esse aumento se deu em patamar próximo. E dados de sensoriamento remoto, atualmente disponíveis para o período mais recente, eles mostram que, de fato, em geral, na área onde se elimina floresta, 1 ou 2 anos depois, vai ter lá gado ou vai ter lá agricultura. Essa é a lógica que orienta a devastação ambiental no Brasil. E, no período mais recente, pelos dados que estão disponíveis no site do Banco Mundial, o Brasil mantém essa inglória posição de campeão mundial do desmatamento em termos de área absoluta eliminada. Apesar de ser o campeão mundial de desmatamento, o Brasil é também uma das sociedades nacionais que mais possui ecossistemas de vegetação nativa em seu território. Tem no Brasil muita floresta. Cerca de 58%, mais de 58% do território nacional estava, em 2016, ocupado por o que a FAO considerou como florestas, de modo a termos no Brasil a segunda maior área florestal de todo o mundo. Esse dado ele evidencia a grande importância que a atuação em defesa do meio ambiente tem no Brasil atualmente, porque temos ainda um contingente muito significativo de floresta que merece e que deve ser preservada. Além de ser muito expressiva do ponto de vista quantitativo, os ecossistemas de vegetação nativa presentes no Brasil são considerados os mais biodiversos do planeta, ou seja, são os ecossistemas que possuem uma quantidade maior de espécies em todo o mundo. O Brasil, além de ser campeão mundial de desmatamento e campeão também, ou estar entre as sociedades com maior número de floresta, a sociedade brasileira possui uma área agriculturável muito expressiva. A gente tem hoje uma parcela muito grande do território nacional que está destinada
a lavouras e que está destinada à ocupação com pecuária. De modo que, atualmente, não se justifica mais aumentar a produção agropecuária por meio da abertura de novas áreas para plantio ou para pastagem. A gente já tem no Brasil uma quantidade mais que suficiente de áreas para garantir uma expansão bastante positiva da produção agropecuária nacional. E para isso, basta que um número maior de investimentos e de atenção política e econômica se voltem para o aumento da produtividade, em especial da pecuária. Hoje, no Brasil, a média de lotação dos pastos é de pouco mais de 1 unidade de gado por hectare. E essa é considerada uma média absurda, absurdamente baixa, e que caracteriza uma pecuária extensiva, uma pecuária que agrega muito pouco tecnologia, que agrega muito pouco instrumentos de organização da produção. E se houver investimento em técnicas simples, tipo rotação de pasto, é possível ampliar bastante essa ocupação do território brasileiro, aumentando a produção nacional sem aumentar a área desmatada. E essa é uma demanda central da política econômica e ambiental nacional no período contemporâneo. Em síntese, sobre o desmatamento, é possível se dizer, então, que ele está associado à expansão da fronteira agropecuária, que ele é o maior problema ambiental do Brasil hoje, que ocorre no país desde a colonização, em grande intensidade, apesar da diminuição vivenciada entre 2004 e 2012. A maior parte do desmatamento é ilegal. Um dado da organização MAP Biomas mostrou que do desmatamento ocorrido em 2019, mais de 95% ocorreu sem autorização ou em áreas onde o desmatamento é proibido, como unidades de conservação e terras indígenas. Em geral, o desmatamento hoje está associado à especulação fundiária, à ocupação irregular do território público, que acontece em especial na Amazônia, para produzir novas áreas de pecuária para posterior venda. Então, o desmatamento está associado a um conjunto grande de irregularidades e a uma violência sistêmica e sistemática que é vivenciada nesses núcleos de produção. Do ponto de vista agropecuário, não é necessário desmatar mais terra no Brasil para a gente aumentar a nossa produção. A gente já tem terra mais do que suficiente. Se o desmatamento é o principal problema ambiental do Brasil, o principal problema ambiental que a gente enfrenta no globo terrestre hoje é o aquecimento global, é a catástrofe climática, são as mudanças no clima da biosfera. E desmatamento e mudanças climáticas estão absolutamente vinculados, porque o desmatamento ele gera ampliação dos gases estufa na atmosfera e contribui decisivamente para o aquecimento global. O principal componente da matriz brasileira de emissão de gases estufa é o desmatamento que ocorre na Amazônia e no Cerrado, conforme os dados que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de uma alteração profunda na biosfera, considerada cientificamente consensual
no período contemporâneo e considerada causada pela ação humana também de modo consensual no terreno das disputas científicas. Essa alteração profunda da biosfera gera uma série de consequências já identificadas e um conjunto grande de consequências imprevisíveis nas dinâmicas ecológicas dos inúmeros ecossistemas. Entre as consequências já identificadas estão aumento do nível do mar, derretimento das calotas polares, né? E o derretimento das calotas polares também gera ampliação do nível do mar. Aumento dos eventos extremos, maremotos, furacões, etc., das catástrofes ambientais, chuvas muito fortes, ampliação, aumento da amplitude térmica e dos extremos de temperatura, dias muito quentes, como que a gente está vivendo hoje, e também dias muito frios, num contexto, é claro, do aumento geral das médias de temperatura. Havendo aumento das médias de temperatura, isso traz consequências diretas para todas as espécies que habitam o planeta e que estão vinculadas a um tipo de clima, a um tipo de temperatura, a um tipo de umidade do ar, a um tipo de incidência de raios solares. Havendo mudança da lógica climática, essas espécies da fauna, da flora, os micro-organismos, são inteiramente afetados, o que pode levar, e já tem levado, à extinção de um número significativo de espécies, e a necessidade dos ecossistemas se reequilibrarem num novo patamar de diversidade ecológica e num novo contexto de existência de vidas. E isso, por si só, já é uma consequência negativa das mais extremas, né, uma vez que uma perspectiva, vamos dizer assim, mais radical e democrática de proteção da vida vai entender que todas as espécies têm direito de existir, tal qual a espécie humana tem direito de existir, somos seres do mundo, tal qual os outros seres do mundo, e, em especial, traz impactos para a organização dos próprios sistemas produtivos agropecuários, porque eles estão habituados e organizados numa referência climática, havendo a continuidade do aquecimento global, a tendência é que muitas áreas que hoje são referências de produção agropecuária se desfaçam, né, e tenham que se reorganizar devido a essas mudanças. Todo esse conjunto grande de alterações traz riscos, não ao planeta em si, mas à espécie humana e, em especial, aos grupos subalternos das sociedades humanas. São as pessoas pobres, as que possuem menos acesso a recursos, as que tendem a sofrer mais com a mudança climática, porque essas pessoas pobres têm menos possibilidade de mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas. Da mesma forma, grupos vulneráveis, como pessoas com doenças respiratórias, idosos, crianças mais sensíveis ao clima, tendem também a sofrer muito mais. De modo que não é incorreto dizer que a vida humana, em especial a vida dos grupos subalternos, está em risco com a manutenção dessa tendência de alta interferência e grande emissão de gases estufa pelas sociedades, que gera essa profunda alteração na biosfera atualmente constatada. No contexto dessa situação,
dessa catástrofe, né, que se avizinha, que já é visível no nosso horizonte, tem havido um esforço internacional de negociação e de definição de metas para diminuir a emissão de gases estufa por todas as sociedades nacionais e para materializar uma transição econômica para uma economia de baixo carbono, para uma economia que não seja baseada na destruição ambiental, no desmatamento e no alto consumo de combustíveis fósseis, que são geradores da parcela substancial dos gases estufa no mundo, para uma economia de baixo carbono, para uma economia baseada em fontes de energia renováveis, para uma economia que não tenha no desmatamento um eixo importante de organização dos ambientes produtivos agropecuários. A gente pode fazer uma série de críticas a esses esforços, eles são amplamente insuficientes, mas mesmo em relação a esses acordos, o Brasil tem se mantido aquém do que o próprio país definiu como metas de diminuição da emissão de gases estufa. Atualmente, somos a sexta ou a sétima sociedade nacional que mais emite gases estufa para a atmosfera, varia de acordo com a fonte que elabora a estimativa, e isso se dá, sobretudo, por conta do desmatamento, da queima de florestas, que geram a emissão de uma quantidade significativa de poluentes. Está aí no gráfico o perfil das emissões brasileiras em 2017 e 2018, segundo estimativa elaborada pela SEG Brasil, um trabalho feito pelo Observatório do Clima, uma rede que congrega mais de 40 organizações sociais nacionais. E esse dado evidencia, em verde, como a maior parte das emissões brasileiras é feita por mudanças de uso na terra, ou seja, desmatamento. Um segundo item de composição central é a agropecuária, em especial por meio da pecuária de corte, a pecuária que se destina ao consumo de carne, uma vez que faz parte dos processos digestivos naturais dos rebanhos bovinos, a emissão de metano à atmosfera, e metano é um gás importante do ponto de vista da geração de prejuízos ambientais ligados à causação do efeito estufa. E também, ainda associado à agropecuária, o uso de fertilizantes nitrogenados, agrotóxicos, também contribui com centralidade nesse processo, e essa é a estrutura principal de produção de gases estufa no Brasil, seguida pela energia, pelo setor energético, em especial rodoviário, devido à importância do diesel e da gasolina para o transporte brasileiro, um transporte que é majoritariamente rodoviário. Nesse gráfico está a evolução histórica das emissões brasileiras. Teve um auge no começo do século XXI, 2003, 2004, depois, acompanhando a queda do desmatamento no Brasil, as emissões também caíram, mas ainda estão aquém dos patamares estabelecidos, em especial pelo Acordo de Paris, que é o principal tratado a definir metas de diminuição das emissões de gases estufa a nível internacional.
Por fim, esse dado mostra as emissões de todos os estados da Federação Brasileira em 2018, e ele evidencia que estados como São Paulo e Minas, há menos contribuição da mudança de uso da terra, que está em verde, que é a principal razão em estados como Pará e Mato Grosso, onde se concentra o principal desmatamento e a devastação de florestas no Brasil. Isso ocorre em menor significância em estados como São Paulo e Minas, que são estados mais industrializados, onde o consumo de energia responde por uma parcela bastante expressiva da emissão de gases estufa. Bom, dito isso, eu passo para um segundo momento aqui da exposição, em que eu vou trabalhar com vocês como a Constituição Federal de 88 estabelece a proteção ao meio ambiente. Esse tema ele está disperso por toda a Constituição, mas existem 2 capítulos do título da ordem social, que é o título 8 da Constituição, que tratam com centralidade essa temática. A gente tem o capítulo 6 do meio ambiente, composto de um único artigo, o artigo 225, e a gente tem, versando sobre os povos ameríndios, o capítulo 8 dos artigos 231 e 232. Diz lá o artigo 225 que todas as pessoas têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, a Constituição estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito não apenas da geração presente, ou seja, das pessoas vivas atualmente, mas como um direito intergeracional, um direito das gerações futuras, dos nossos filhos e filhas, dos nossos netos e netas. A Constituição também estabelece que é um dever do Estado atuar na proteção do meio ambiente e que é também um dever da sociedade atuar nesse sentido. Ela prevê ainda que esse direito é essencial à sadia qualidade de vida. A partir do parágrafo 1º desse artigo 225, a Constituição ela vai estabelecer uma série de incumbências, uma série de deveres que o poder público possui para efetivar esse direito. Entre essas incumbências, está lá no inciso 3º, definir espaços territoriais especialmente protegidos. São espaços territoriais especialmente protegidos terras indígenas, unidades de conservação, tanto as de proteção integral como as de uso sustentável, que são as 2 espécies de unidades de conservação que a gente tem previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação no Brasil, também as APPs, Áreas de Preservação Permanente, e as reservas legais, que são espaços territoriais protegidos situados nas terras privadas, dentre outros. A Constituição também prevê, no inciso 4 do artigo 225, que as obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental deverão apresentar estudo prévio de impacto ambiental. O que é o estudo prévio de impacto ambiental? Uma pesquisa que é feita atendendo a uma série de itens e constatando os impactos potenciais daquela obra ou da atividade e estabelecendo planos de mitigação e ou de compensação desses danos ambientais. Então, por exemplo, para obter autorização para abrir uma indústria, para construir uma rodovia, para qualquer obra ou atividade potencialmente geradora de significativa degradação ambiental, a pessoa interessada tem que realizar um estudo prévio de impacto ambiental,
tem que dizer quais são os impactos ambientais daquela obra e como ela irá mitigar, né, diminuir esses impactos ambientais ou compensar esses impactos ambientais. A Constituição ela também prevê, no parágrafo 3º, que as lesões ao meio ambiente, elas sujeitam os infratores à sanção civil, administrativa e penal. O que significa dizer que a pessoa que comete um ilícito ambiental pode responder judicialmente no campo civil pela reparação do dano ou pela indenização, caso não seja possível reparar o dano, pode ser sancionado do ponto de vista administrativo, por exemplo, ter a obra embargada, receber multas, e pode responder criminalmente por um ilícito penal. Sobre o tema dos povos ameríndios, a Constituição ela estabelece que se reconhece a eles organização social, costume, línguas, crenças e tradições, e também os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Esse é um tema que eu tive contato mais intenso recentemente, quando eu fiz minha pesquisa de doutorado. Eu viajei algumas vezes à Amazônia e tive lá contato com alguns povos ameríndios. A gente tem hoje no Brasil, reconhecidos pelo IBGE, 305 povos ameríndios distintos, falantes de 274 línguas. Então, hoje no Brasil, além do português, se falam 274 línguas ameríndias. E a gente tem 305 povos. Cada povo tem sua história própria, sua cultura própria, sua forma de organizar a vida de modo específico e singular. E toda essa riqueza étnica e cultural caracteriza a sociedade brasileira contemporânea. E é absolutamente singular, lindo, rico conhecer essas experiências, conviver com essas tradições tão distintas. É um negócio absolutamente fascinante, e as terras indígenas são hoje o tipo de espaço territorial, ou um dos tipos de espaços territoriais, mais bem-sucedidos em termos de contenção do desmatamento. Porque, no geral, esses povos ameríndios, eles se caracterizam por uma relação sociedade-natureza de baixo impacto ambiental, por uma dinâmica que não é uma dinâmica de exploração da natureza para obtenção do lucro, como é a das sociedades ocidentais, das sociedades capitalistas. Eles estão integrados de uma maneira muito mais orgânica aos ecossistemas que eles ocupam. E é, de fato, fascinante conhecer essas realidades, né, porque são múltiplas, são plurais, e poder vivenciar isso, ainda que minimamente, no Brasil contemporâneo. Aí, então, está disposto no restante do artigo 231 e no artigo 232, outras regras relativas à proteção dos povos ameríndios, e eu convido todos e todas para estudarem esse artigo e esse tema absolutamente fascinante. A gente tem aprovado no Brasil, desde a década de 80, um conjunto importante de leis. Estão aí referidas na projeção algumas dessas leis, e a gente tem um conjunto grande de instituições que foram sendo gradativamente criadas e equipadas para atuarem na proteção do meio ambiente, e infelizmente a gente vive hoje um contexto de contra-reforma ambiental, em que tem havido a desestruturação
dessas entidades. Dito isso, eu abro aqui a palavra para quem quiser se manifestar, trazendo algumas perguntas para vocês. Como que o aquecimento global muda a vida de vocês? Vocês sentem as mudanças climáticas? Vocês percebem isso? Como que isso impacta o cotidiano de vocês? Vocês acham que o desmatamento deve ser contido? Por quê? Ou por que não? Quais são os problemas ambientais mais próximos de vocês? E o que vocês fazem, tanto em relação aos grandes problemas ambientais do Brasil, como em relação a esses problemas que lhes são mais próximos? O que vocês fazem hoje e o que vocês podem fazer na opinião de vocês? Então, eu estou interrompendo a gravação agora para ouvi-los e ouvi-las, caso queiram se manifestar sobre isso.